Para os surdos que estão nos acompanhando, o intérprete está se posicionando aqui. Amém. Então vamos estudar hoje 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. Vamos lá. Chegou aqui. Alberto. Pastor, Vamos começar? vamos. Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom. Amém. Então vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, Deus santo e amado, obrigado, Senhor, por tua graça, misericórdia e bondade. Nos ajuda, Senhor, a refletirmos na tua verdade, Senhor. Fala conosco através da tua santa palavra. Nos ensina, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. É isso que te pedimos, a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. Vou desativar aqui os comentários, irmãos, para facilitar a visualização do intérprete, certo? Eu sempre desativo os comentários por causa disso, certo? Não é porque eu não quero que vocês comentem, não é isso não. Ok? É só para facilitar a visualização do intérprete. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. O que a gente viu ontem? Ontem nós vimos que a prática das virtudes cristãs, elas são a consequência natural do conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Nós vimos que esse conhecimento da pessoa de Deus não se trata de um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento que diz respeito à experimentação de uma vida vivida na presença de Deus. Então, alguém que entregou sua vida a Cristo, alguém que nasceu de novo, recebeu a partir do pleno conhecimento, desse pleno relacionamento com a pessoa de Deus, ele, a partir disso, ele desenvolve virtudes cristãs. E essas virtudes precisam de uma concentração. Ele diz o seguinte, no verso, deixa eu ver, no verso 5, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Então é necessário existe uma responsabilidade nossa. Nós somos chamados a concentrarmos os nossos esforços no desenvolvimento dessas virtudes que são uma consequência do meu conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Por isso, aqueles que não vivenciam de modo prático uma vida cristã, de irmandade, de santidade, de perseverança, é um forte indício de que essas pessoas nunca conheceram a Cristo, não são crentes. Então, a evidência da salvação de alguém é o seu desejo por um relacionamento com Deus pleno, por uma vida santa, por uma vida transformada, certo? Isso a gente viu ontem e eu só fiz resumir. E aí, no verso 12, Pedro ele diz o seguinte, por essa razão, né, por todas as razões das quais ele deu, que nós devemos desenvolver essa vida cristã, ele diz no verso 12 o seguinte, por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. E aí, se lembrem de que coisas? Pedro ele vai repetir destas coisas, essas coisas, várias vezes, do verso 12 ao verso 15.
Então é como se Pedro ele tivesse falando com muita intensidade. Essas coisas, lembrem-se destas coisas. Essas coisas são importantes. O quê? Aquilo que ele falou anteriormente de que as virtudes da vida cristã, a prática da vida cristã, é uma consequência do meu conhecimento a respeito de Deus e é evidência da minha salvação e confirmação da minha salvação. Por essa razão, ele começa a dizer o seguinte: eu preciso agora lembrar a vocês de algumas coisas. Vocês precisam ter consciência disso. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte: por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas. Então ele se coloca como alguém que está constantemente ali, ó, eu estou pronto para lembrar vocês. Se vocês me perguntarem, eu vou lembrar vocês. Se vocês encontrarem comigo na rua, eu vou lembrar vocês. Então eu estarei sempre pronto para lembrar vocês. Ele está dando agora intensidade, ou seja, importância ao fato de lembrar isso. E a preocupação que ele tinha de que eles mantivessem essas verdades na cabeça deles, na mente deles. A gente vai entender que verdades são essas. E aí ele diz o seguinte: mesmo que já tenhais conhecimento delas. Então ele está dizendo aqui que, mesmo que você já conheça essas verdades, mas ele está querendo que você lembre-se dessas verdades. E Pedro se coloca como alguém que queria o tempo inteiro lembrar a eles a respeito dessas verdades. E aí ele diz o seguinte: e estejais firmados na verdade que já está convosco. Ou seja, que vocês lembrem dessas coisas, que eu sei que vocês já têm conhecimento dessas coisas, mas que vocês estejam firmados na verdade que já está com vocês. Olha só como é importante o que Pedro está nos dizendo aqui agora. Aí ele diz agora, no verso 13, considero justo despertar-vos. Olha só, ele já está o quê? Colocando, primeiro ele colocou, eu estou sempre pronto para lembrar vocês. Agora, eu quero despertar. Se vocês estiverem adormecidos, eu quero agora despertar vocês com certas lembranças. Olha só que ele parece estar circulando em torno do mesmo pensamento. Essas coisas, vocês já têm conhecimento dessas coisas, mas vocês precisam estar firmados na verdade. A verdade dessas coisas. E eu considero justo lembrar vocês. E aí ele diz, em que sentido ele considera justo estar lembrando vocês? No período em que ele ainda tem de vida, em que ele ainda está aqui como um missionário, como apóstolo, como presbítero, como pastor, como líder. Enquanto ainda estou neste tabernáculo, e ele está falando a respeito do corpo dele, da casa onde ele mora, né, do próprio corpo. Enquanto eu estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, ele está falando do próprio corpo, né, ele vai morrer. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, assim já me declarou. Ele está dizendo que Jesus já me falou que eu iria morrer. Então eu sei que está perto da minha morte. Eu sei que eu deixarei esse tabernáculo. E ele está dizendo, eu considero justo lembrar a vocês enquanto eu estiver aqui. Eu quero ter essa atitude de lembrar o tempo inteiro a vocês a respeito dessas coisas. E aí ele continua dizendo o seguinte, mas procurarei esforçar-me para que, depois da minha partida, também tenhais lembranças dessas coisas em toda ocasião. Olha só. Ele diz o seguinte, eu estou agora sempre pronto, disponível para lembrar vocês. E eu considero justo, mesmo que vocês já conheçam essas verdades, mas eu quero que vocês se firmem nelas. E eu considero justo, enquanto eu ainda estou aqui, tá lembrando o tempo todo, ó, lembre-se disso, lembre-se disso. Então, enquanto eu estou aqui vivo, eu vou me esforçar para que vocês, depois da minha partida, depois que eu morrer, vocês ainda mantenham na cabeça de vocês essas verdades. E é de fato ele conseguiu isso, porque ele escreveu essa epístola, né?
E é a partir dessa epístola que a gente entende essas verdades. E eu quero que você, do verso 12 ao verso 15, você perceba a preocupação pastoral de Pedro. Pedro o tempo todo dizendo, lembre-se disso, firme-se nisso. Eu quero que vocês mantenham isso na cabeça de vocês, não tire isso da cabeça de vocês. Irmãos, por quantas vezes nós desprezamos o conhecimento da palavra de Deus? Meus irmãos, nós vivemos uma batalha espiritual. A guerra espiritual, ela ocorre aqui, ó, e aqui, no campo das ideias e do coração. A batalha espiritual, ela existe para tentar mudar as minhas motivações em direção ao mundo. A batalha espiritual existe para mudar a minha capacidade de entender o mundo a partir da perspectiva de Deus, para que eu possa entender o mundo a partir da perspectiva do mundo. A batalha espiritual, ela é constantemente a batalha que tenta me tirar das verdades fundamentais do Evangelho. Então, meu irmão, se você está negligenciando essas verdades, você pode estar perdendo a batalha espiritual. Quando você esquece que Deus é soberano, está no domínio da história, você se desespera porque você acha que o mundo perdeu as estribeiras. Que a tua vida está igual um trem desgovernado. Você perde a paz por causa disso. Quando você esquece que a graça de Deus é quem te salvou e não as tuas obras, você começa a se tornar um legalista religioso que se esforça para desenvolver sua salvação a partir dos seus méritos. E você perde o efeito da graça, o poder da graça de Deus em te transformar. Quando você se esquece da santidade de Deus, você passa a se entregar a uma vida de pecado. Quando você se esquece do que Deus te salvou, da tua condição de miséria e pecado, é por isso que muitas vezes você passa a voltar para o mundo. Quem crente que hoje está no mundo e não está nem aí com isso, ele nunca foi crente. Porque se ele pertence a Deus, ele se incomoda em querer voltar para os caminhos do Senhor. Então, essa lembrança constante, ela é muito importante. Perceba o coração de Pedro. O coração de Pedro aqui é um coração pastoral. Pedro está tão preocupado com aquilo que Pedro diz, olha, eu estou aqui o tempo inteiro para lembrar vocês dessas verdades. E enquanto eu estiver aqui, eu quero estar lembrando. E eu quero me esforçar para que depois que eu parta desse mundo, vocês ainda se mantenham lembrados do que Cristo fez por vocês, do que significa o Evangelho. E ele agora vai dizer que verdades são essas. Nós vimos que a maior preocupação de Pedro nessa epístola reside no combate aos falsos profetas. 1 Pedro era uma epístola que lidava com a oposição da tribulação à vida cristã. 2 Pedro parece ser uma epístola que se concentra na oposição doutrinária. Então existe a perseguição, que é aquela perseguição de pessoas que querem fazer você desistir da sua fé. E existe um outro tipo de perseguição, que é aquela perseguição que quer fazer você desviar da fé verdadeira. Hoje, nessa era digital, nós somos constantemente bombardeados com isso. Você está o tempo inteiro ouvindo mensagens que às vezes são mensagens de hereges e você nem percebe. Você está o tempo todo vendo notícias que te apresentam um mundo sem esperança. E por isso você se desespera. Porque o mundo não tem esperança. É impressionante, irmãos. O Bom Dia Brasil, vou falar o nome do programa porque é impressionante nas redes sociais. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho o costume, eu acordo e eu vou olhar, eu vou ver mensagens, aí eu vou para o meu momento devocional, certo? Mas aí eu leio algumas mensagens, eu respondo algumas mensagens e tal. Depois de um momento de reflexão, devoção,
Aí eu vou ver as notícias. Todo dia, o Bom Dia Brasil, ele começa a primeira notícia dizendo quantos mortos morreram no Brasil de ontem para hoje. Então ele não deveria ser Bom Dia Brasil, ele deveria ser Bom Dia Morte. Por quê? Porque o que o mundo tem para oferecer é isso. E aí, se você não mantém sua mente firmada nas verdades do Evangelho, você se desespera. Então, nesse mundo que nós vivemos hoje, ele está constantemente bombardeando a nossa mente, dizendo que a morte é mais poderosa, dizendo que o vírus é mais poderoso, que a economia vai quebrar, que você vai se dar mal, que os políticos são miseráveis, que a ciência não presta, ou seja, está o tempo inteiro dizendo para você que esse mundo não tem esperança. É verdade. É verdade. Mas nós temos uma esperança maior que esse mundo. E nós devemos estar constantemente lembrando dessa esperança. Pedro, ele está o tempo inteiro dizendo, olha, eu quero que vocês lembrem-se. Lembrem-se de quê? Vamos olhar agora o que é que Pedro quer que eles estejam lembrados. Já que a epístola de 2 Pedro é uma epístola que está voltada no combate às heresias que estavam tentando destruir a fé cristã, Pedro ele diz o seguinte, do verso 16 ao 18, Pedro ele vai mostrar que a fé cristã que ele apresentou e que os apóstolos apresentaram não é uma coisa criada pela mente. Não é uma ideologia. Por exemplo, o Karl Marx, o marxismo, é uma ideologia. Por quê? Porque o marxismo, ele pretende mostrar uma solução para o mundo em cima de uma coisa que ele nunca testou. Mas ele disse que vai dar certo. O quê? O socialismo. Nunca deu certo. Todo canto que o socialismo passou, quebrou. Nunca funcionou. Então é uma ideologia. Parte do conhecimento da psicologia se apoia em teorias que nunca foram provadas. Então ele propõe algo que não funciona. Ou seja, o islamismo veio da cabeça de Maomé. Outra coisa, espiritismo veio da cabeça de Allan Kardec. A maioria das religiões vieram da cabeça de alguém. Pedro, ele vai dizer que a fé cristã não é isso. E a gente precisa estar firmado nisso. Olha o que é que ele diz no verso 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas. Nós não seguimos uma ideologia inteligentíssima, criada por uma mente inteligente. Não é pensamento, não é mero pensamento. Ele diz, a gente não segue fábulas engenhosas. E aí ele começa a dizer, por que ele não segue uma fábula engenhosa? Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando Pedro ele revelou a vida de Cristo, como Jesus viveu nesse mundo, como Jesus ele evidenciou a pessoa de Deus nele, como filho de Deus. Pedro está dizendo, quando nós pregamos a respeito de Jesus e mostramos quem era Jesus para vocês, e falamos a respeito da vida de Jesus, ele diz, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade, ou seja, da maravilha de quem Cristo era. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então ele está dizendo, uma voz eterna, uma voz vinda do céu, dirigiu, confirmando Cristo como sendo o Filho de Deus. E essa voz relatada nos evangelhos, durante o batismo de Cristo, quando Jesus iniciou seu ministério logo após o batismo, Pedro disse também que não é somente algo que alguém ouviu e relatou no evangelho, mas ele também ouviu essa voz. E ele diz, e nós mesmos ouvimos essa voz
dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Lembra a transfiguração de Cristo? Pedro está se referindo a esse momento. Então ele está dizendo, olha, o Cristo que eu apresentei a vocês era alguém real, vivo. E ele não era alguém normal. Ele era alguém fora do normal. Porque nós vimos a glória e a majestade dele vivendo diante de nós como filho de Deus, do qual uma voz vinda do céu revelou que ele era o filho de Deus. E nós também vimos na transfiguração dele que ele de fato era quem ele dizia que era. Então Pedro está dizendo, eu não estou aqui relatando para vocês uma coisa criada pela mente humana. Não, eu vi isso. Muitos viram quem era Jesus. Irmãos, o que Pedro está dizendo é que Jesus ele não é um mito. Jesus é um fato histórico. Jesus é uma pessoa histórica, é uma pessoa real, é uma pessoa que existiu. Meus irmãos, ninguém jamais dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, senão Cristo. Este homem foi tão importante na história que ele dividiu a história ao meio. Jesus é alguém tão importante que a maior religião do mundo é o cristianismo, porque se apoia na pessoa de Cristo. Porque Cristo, ele não só foi um filósofo, um grande líder, não. Ele revelou-se como alguém fora do seu tempo, como alguém com uma capacidade de influenciar, que ele influenciou 12 homens a virarem o mundo de cabeça para baixo. Nós hoje aqui no Nordeste estamos falando de um Cristo que foi revelado por 12 homens que começaram em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós não estamos falando de um mito, nós estamos falando de um alguém majestoso que de fato mudou a história do mundo. Alguns chamam ele de professor, outros chamam de mestre, outros chamam de profeta, mas todos devem reconhecer, Jesus era um homem fora do comum. Por que ele era um homem fora do comum? Porque ele era o filho de Deus. Pedro está dizendo isso. A nossa fé não é uma filosofia. Karl Marx, morreu e está enterrado. Allan Kardec morreu e está enterrado. Maomé morreu e está enterrado. Buda morreu. Todos esses homens morreram e estão enterrados. Mas Jesus ressuscitou. Pedro está dizendo, a nossa fé não é uma coisa criada pela mente. Nossa fé ela é real. Ela se apoia num homem real. E é isso que ele quer que eles lembrem. Olha, lembre-se disso. A nossa fé não é ideologia. A nossa fé não é fábula, não é invenção de uma mente. Não. A nossa fé não é isso. E aí ele continua dizendo também que a fé não se apoia somente no Cristo histórico, mas se apoia no Cristo profético. Olha só. Jesus não foi um homem que nasceu e a partir dali passou a existir e ter uma existência fora do comum. Não. Ele é um homem que desde o princípio da criação havia sido profetizado a respeito de quem ele era. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz isso. A semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Logo após a queda, Jesus foi prometido como aquele que iria destruir as obras do diabo. Então, o nosso Senhor Jesus, a nossa fé, não é somente no Jesus histórico, não é somente num homem que viveu como filho de Deus na hora que nasceu, mas a nossa fé se apoia em alguém que ele foi profetizado e preparado a sua vinda em toda a história. Tudo convergiu para o nascimento de Cristo, para a crucificação de Cristo e para a ressurreição de Cristo. E tudo hoje está convergindo para a volta de Cristo e a consumação dos séculos.
A nossa fé não é ideologia. A nossa fé é história. A nossa fé é realidade. A nossa fé são fatos. A nossa fé é a história da vontade, do plano e do propósito de Deus se cumprindo. Essa é a nossa fé. E aí é isso que Pedro diz do verso 19 ao 21, quando ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem estar atentos a ela. Como uma candeia, ou seja, esteja atento à palavra profética como alguém está atento a uma candeia, a uma luz, a uma lâmpada, que ilumina o lugar escuro, ou seja, o mundo está em trevas. Mas, mesmo o mundo em trevas, mas a palavra de Deus profetizou a respeito da vontade eterna do Senhor se cumprindo na história. Estejam atentos à palavra profética do Senhor. Porque essa palavra profética, ela disse que o Senhor Jesus, ele viria para o mundo. E essa palavra profética disse que ele via e ele veio. Essa palavra profética disse que ele morreria e ele morreu. Essa palavra profética disse que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. E a mesma palavra profética diz que ele voltará. E todas as profecias estão se cumprindo para isso. Estamos no meio de uma pandemia. Essa pandemia é um cumprimento profético das dores de parto, que Deus havia dito que o mundo iria provar cada vez mais dores, cada vez mais dores, cada vez mais dores, apontando para a volta do Filho de Deus. Então, Pedro está dizendo: fiquem atentos à palavra profética, porque a palavra profética é como uma lâmpada que ilumina as trevas deste mundo tenebroso. Este mundo está em trevas, perdido, tentando encontrar uma cura, mas nós sabemos que o Senhor Jesus está no domínio de todas as coisas. Esta palavra profética diz: como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Até que o teu coração seja iluminado com a verdadeira luz. A palavra de Deus é como uma candeia. A palavra de Deus é como uma lâmpada para te fazer conhecer a verdadeira luz. A palavra de Deus é como uma lanterna que ilumina o teu caminho até que o sol da glória de Deus se manifeste em sua vida e revele-se para você como a verdade de Deus. A palavra profética, a profecia, aponta para a grande luz que viria ao mundo. E essa luz veio. A palavra profética, a palavra de Deus, ela diz para você que Jesus veio. E é por ela que você precisa entregar-se a esse Jesus que veio. Então essa palavra profética, ela te leva em direção à verdadeira luz. É isso que Pedro está dizendo. As profecias apontam para Cristo. E Cristo é a luz dos homens. E aí ele diz: sabei antes de tudo que nenhuma profecia... E aí ele está dizendo o seguinte: agora olha, peraí. Põe uma coisa na tua cabeça. As profecias são isso tudo, ok. Mas saiba antes de tudo, verso 20, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Ou seja, eu não pego a Bíblia e abro ela e digo assim: isso aqui está dizendo isso. Não. Não é de interpretação particular. Recentemente eu vi posts de pessoas pegando uma profecia que Deus manda que o povo se esconda em suas casas, pois Deus vai mandar a peste. E aí ele disse: tá vendo? Olha, isso é o coronavírus. Não tem nada a ver. As profecias de Deus não são de interpretação particular. Não é você que determina o que é que a profecia significa. Deus é quem determina o que a profecia significa na história. Ela se revela quando você olha Deus cumprindo, você diz: a profecia está se cumprindo pela revelação de Deus. Então não é de interpretação particular. Não é uma coisa desconectada da realidade. A profecia, as profecias bíblicas, elas estão cumprindo um propósito do plano de Deus.
Então a interpretação das profecias deve estar conectadas nesse grande propósito. Eu não posso desconectar a profecia de um propósito maior, da revelação de Deus, para uma necessidade minha, pessoal. Não. Porque ele diz a razão, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Profecia, ela não é para atender a minha vontade. A profecia, eu não criei a profecia porque eu quero. Não, a profecia bíblica, ela é revelação do plano eterno de Deus. Não é produzido por minha vontade, é pela vontade de Deus. E aí ele diz, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para revelar o plano e o propósito de Deus. Meus irmãos, as profecias a respeito da vinda de Cristo se cumpriram. As profecias a respeito da vinda, da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus se cumpriram exatamente da maneira como foram escritas. Estes homens escreveram as profecias 2000 anos antes, 3000 anos antes, 5000 anos antes, 4000, não importa quantos anos, mas durante a história de Israel, esses homens escreveram a respeito de um Filho de Deus que viria ao mundo e morreria por nossos pecados. E eles acertaram em cheio, não porque eles queriam acertar, mas porque foi o Espírito Santo de Deus que deu a eles a profecia das Escrituras. Então, meu irmão, o que é que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro está dizendo, você quer manter-se em um relacionamento pleno com uma pessoa de Cristo? Você quer manter um relacionamento de desenvolvimento espiritual, de santificação? Você quer? Então se mantenha firme em dois fatos. Pedro dá aqui. Primeiro, Cristo é real. Ele é Filho de Deus. Ele morreu e ressuscitou. E ele é a manifestação plena da pessoa de Deus no meio de nós. Ele é Filho de Deus. Não existe ninguém semelhante a ele. Não existe nada igual a ele. Ele é Filho de Deus. A nossa fé não é ideologia. A nossa fé se apoia numa pessoa. E na vida de uma pessoa que viveu totalmente revelando quem Deus é. Segundo fato. A nossa fé não foi criada na hora que Jesus nasceu. A nossa fé faz parte da história da humanidade. A nossa fé faz parte de um plano, de um Deus que criou todas as coisas e que está caminhando profeticamente em direção ao fim de todas as coisas. A nossa fé não é um fato desconectado, não é uma utopia, não é uma ideologia que promete resolver o mundo. A nossa fé é a vontade de Deus para todas as coisas neste universo. Essa é a nossa fé. Vou repetir. Para que você desenvolva uma fé bíblica correta, uma fé sólida, para que você participe desse processo de santificação, não desvie sua mente dessas duas coisas. Cristo é o Filho de Deus. Ele é real. Não é uma ideologia. E a nossa fé faz parte da história do universo sendo escrita por Deus. Mantenha essa lembrança na sua cabeça. E assim você vai provar da bondade de Deus, da glória de Deus, da maravilha, da perfeição. E vai viver um relacionamento pleno com o Senhor. Se você vive uma fé na vida da igreja e uma fé diferente, você tem uma vida diferente dentro da universidade, você está quebrando isso. Porque lá dentro da universidade eles vão lançar ideologias na tua cabeça que vai fazer você duvidar da sua própria fé. Porque se a sua fé não é real, se a sua fé não é a descrição da realidade das coisas, qualquer ideologia que é contrária à fé vai dominar o teu pensamento.
O comunismo, o socialismo, ele diz que as coisas serão resolvidas se o governo controlar tudo e distribuir as riquezas para todos igualmente. O mundo vai virar uma maravilha. Ou seja, o governo é o salvador. O governo é o Deus Todo-Poderoso que resolve todas as coisas. É isso que o socialismo vai te dizer. Se você não tiver a mente de Cristo e entender que o Estado não vai resolver nada disso, porque o problema do homem não é econômico, o problema do homem não é político, o problema do homem é espiritual. Se você não tiver a mente nesse sentido, o marxismo, o socialismo, o comunismo vai tomar o teu coração e vai destruir a tua fé. Como tem muita gente que já vendeu a fé a essas ideologias. Quando você vê gente preocupada demais com o mundo só vai resolver se o governo vai destruir tudo, como se ele quisesse viver nesse mundo eternamente. É porque essa pessoa ela está confundindo a fé dela com socialismo, comunismo, política, ciência. Ela está confundindo a fé dela. A verdadeira política, ela corresponde à vontade de Deus. A verdadeira filosofia corresponde à vontade de Deus. A verdadeira ciência corresponde à vontade de Deus. Tudo aquilo que é verdadeiro, ele corresponde à vontade eterna, profética, sendo revelada pela palavra de Deus. Então, mantenha sua mente nisso constantemente. E que Deus firme o seu coração na realidade de que Cristo ele é real. A nossa fé não é uma ideologia. A nossa fé é a verdade de todas as coisas. E a nossa fé é o cumprimento profético do propósito de Deus para todas as coisas. Firme-se nisso. E Deus vai te revelar a verdade. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua participação. Amanhã a gente vai ter mais um estudo onde a gente vai... Pedro agora vai entrar nos falsos profetas. Né? Depois que ele nos preparou isso, ele agora vai entrar no entendimento do que os falsos profetas, então, estão fazendo com a nossa fé, tentando perverter a nossa fé. Então, Deus abençoe sua vida, Deus esteja guardando seu coração. Obrigado, Alberto, aí por ajudar na interpretação. Deus abençoe sua vida cada vez mais. Obrigado você aqui no Facebook, você no Instagram. Até mais, com a graça de Deus. Amanhã de 8h30, se Deus assim nos permitir.